Olá, bem-vindos à Igreja no Mundo, o programa da Fundação AIS, ajuda a Igreja que sofre, aqui na sua televisão. Eu sou o Paulo Aido e é sempre um privilégio saber que posso contar com a sua companhia aí, desse lado, durante os próximos 50 minutos. Comigo está a diretora da Fundação AIS em Portugal, a Catarina Martins Betancourt, que nos vai comentar os principais temas que estão a marcar a atualidade. Olá, Catarina. Olá, Paulo, e olá também a todos os nossos telespectadores. Família, são 5 horas agora e os malfeitores acabaram de atacar base militar, o mais confiado daqui da vila de Macomio. Este homem, ainda jovem, corre pelo mato. A sua respiração ofegante mostra que já estará a correr há bastante tempo. Ele foge da vila de Macomia, na província de Cabo Delgado, no norte de Moçambique, e leva uma filha pequena ao colo. Com ele estão centenas de pessoas. Todos estão em pânico. Todos estão a fugir. A vila de Macomia começou a ser atacada pelos terroristas. Eram 5 horas da madrugada de sexta-feira, dia 10 de maio. Houve uma autêntica batalha com os soldados da base militar, que este jovem, aliás, acaba de mencionar. Na mesma altura, outras 2 aldeias, situadas a cerca de 60, 70 quilómetros da cidade de Pemba, foram também atacadas. A situação em Cabo Delgado está catastrófica no plano humanitário, a tal ponto que temos um apelo direto de Dom Diamantino Antunes, que é o bispo de Tete, à solidariedade de todos para com estas populações. Isto, como não podia deixar de ser, será um dos temas principais para debater no programa de hoje, que está a começar agora. Mas vamos começar por outro país, o Sudão. E vamos falar do Sudão porque há um ano que este país africano está em guerra. A data foi assinalada no dia 15 de abril, mas passou praticamente despercebida porque a atenção do mundo está centrada essencialmente na guerra na Ucrânia e também na faixa de Gaza, na Terra Santa. Podemos dizer, Catarina, que há conflitos como este no Sudão que, de certa forma, parece que passam de validade. Sim, Paulo, infelizmente podemos dizer isso, mas esta constatação é de facto muito triste, porque as guerras não deixam de existir só porque não falamos sobre elas, só porque deixamos de falar delas, não é? Portanto, as guerras continuam a existir, continuam a haver feridos, continuam a haver pessoas que morrem, continua a haver destruição, sofrimento, portanto, tudo isto continua a existir e a guerra no Sudão, Paulo, é um dos exemplos destas notícias tristes sobre a guerra. Guerra que começou, como dissemos, no dia 15 de abril de 2023 e que já causou milhares de mortes. Sim, infelizmente é verdade, Paulo. Calcula-se que já terão morrido neste conflito cerca de 12 mil pessoas. Há alguns dados que indicam que este número poderá já ser de cerca de 15 mil e também há milhões de deslocados, Paulo. Segundo também os dados que existem, cerca de 10 milhões de deslocados. Deslocados que, neste contexto, significa que esses 10 milhões de pessoas tiveram de fugir das suas casas, tiveram de abandonar tudo aquilo que tinham por causa da violência, dos combates, dos ataques, e isto ajuda a perceber por que razão esta guerra causou já uma das maiores crises humanitárias em todo o mundo. Sim, claro que sim, Paulo. Portanto, nós estamos efetivamente perante uma das situações de maior catástrofe em termos humanitários no mundo. Esta guerra provocou também, ao longo destes últimos 12 meses, o enfraquecimento da já de si pequena comunidade cristã. Mas já vamos falar disso. Mas antes disso, há uma pergunta que se impõe. Catarina, afinal, que guerra é esta? Bom, Paulo, esta guerra é uma guerra entre 2 generais, até é conhecida como a Guerra dos Generais. Portanto, trata-se de um conflito armado entre o exército regular, ou seja, as Forças Armadas do Sudão, que são lideradas por Abdel Fattah al-Burhan, e as Forças de Apoio Rápido, as RSF, que são lideradas por Mohamed Hamdan Dagalo, que é também conhecido e que muitos identificam como Hemeti. E este é também um conflito que parece estar longe do fim. Muitos têm erguido a sua voz apelando ao fim dos combates, mas sem sucesso. Uma das pessoas que mais tem procurado falar de paz, que mais tem apelado à paz para o Sudão, é o Papa Francisco. Vamos recordar agora um desses apelos. Foi em fevereiro, logo após a oração do Ângelus. Sono passati ormai 10 mesi dallo scoppio del conflitto armato in Sudan, che ha provocato una gravissima situazione umanitaria. Chiedo di nuovo alle parti belligeranti di fermare questa guerra che fa tanto male alla gente e al futuro del Paese. Preghiamo perché si trovino presto vie di pace per costruire l'avvenire del caro Sudan.
foi o Papa Francisco num dos muitos apelos para o fim da guerra no Sudão. Interessa-nos principalmente falar do impacto deste conflito na vida da comunidade, da pequena comunidade cristã. Mas antes disso, importa ainda perceber por que razão é que estes dois generais de que falámos há pouco estão em guerra. Bom, Paulo, eu penso que podemos dizer que é uma guerra pelo poder. Portanto, ambos os generais tiveram um papel importante no derrube já em 2019, então, do presidente do Sudão, o Omar al-Bashir, que esteve cerca de 3 décadas no poder, e depois ambos também tiveram um papel principal, um papel relevante também, então, depois no golpe de Estado de 2021, que veio depois interromper este processo de transição que estava a acontecer, um processo de transição democrático que estava a decorrer, e para responder, Paulo, diretamente então à sua questão, eu penso que podemos efetivamente dizer que é uma questão de poder. Portanto, estes dois homens querem de facto continuar ou ter um papel relevante nesta nova organização deste país, e nenhum deles quer ficar num plano secundário. Portanto, daí a guerra que temos estado a assistir e que, como já dissemos aqui, rebentou então a 15 de abril de 2023. Bem, obrigado, Catarina. Portanto, feito este contexto, falemos então das consequências desta guerra para a Igreja e para a pequena comunidade cristã. Que consequências têm sido essas? Bom, Paulo, a principal consequência, podemos dizer que há uma diminuição da presença cristã neste país. Portanto, já era uma presença reduzida, claro, mas agora ainda se tornou mais. Portanto, antes da guerra, a comunidade cristã, Paulo, representava cerca de 5% da população. Apesar de estarmos num país que é muçulmano, não é? E que é muito rígido nos costumes, a Igreja naquela altura era tolerada e podia até gerir, tinha a gestão de escolas, de hospitais no Sudão. Portanto, havia esta permissão. Por outro lado, não era permitida a Igreja exprimir livremente a sua fé. Muito bem. Há pouco nós falámos da queda do ditador Omar al-Bashir, que foi em abril de 2019, após 30 anos no poder. Essa saída do poder trouxe alguma mudança para a vida dos cristãos? Afinal, sempre foram 30 anos de um poder absoluto. Sim, mas houve de facto melhorias em termos de liberdade religiosa, Paulo. Por exemplo, com a queda deste ditador, todas as punições que estavam escritas na Constituição, nomeadamente todas aquelas que estavam ligadas à Sharia, portanto à lei muçulmana, acabaram por cair, portanto acabaram por ser abolidas, portanto isso foi positivo para a comunidade, e nesta altura também, já em 2019, foi por causa disto, esta abolição destas regras mais restritas da lei islâmica, que de facto a Fundação AES conseguiu, por exemplo, fazer chegar uma máquina de produção de hóstias à Diocese de El Obeid, que teria sido impossível nos anos anteriores, durante a ditadura. Mas essa nova liberdade, digamos assim, foi de facto de curta duração, porque rapidamente o Sudão mergulhou no caos com um golpe de Estado e agora com esta guerra declarada entre os dois generais mais poderosos do país. Mas quanto à Igreja, como é que as coisas estão neste momento? Bom, Paulo, embora a Igreja seja então minoritária, portanto muito minoritária, não é? A Igreja foi sempre um porto seguro para a população, e isso nós verificámos agora durante a guerra, em que mal começaram os combates, portanto em abril do ano passado, a verdade é que muitas pessoas fugiram para as igrejas, abrigaram-se nas igrejas. Portanto, neste momento, Paulo, já não é a mesma situação, portanto houve uma mudança e este refúgio que eram as igrejas tornou-se mais frágil, tornou-se quase impossível mesmo. E muitos responsáveis da Igreja tiveram mesmo de abandonar o país. Sim, precisamente. De facto, houve muitos missionários, muitas comunidades religiosas que tiveram de abandonar o país, houve muitas paróquias, hospitais, escolas, inclusive, que também cessaram as suas atividades. Por exemplo, o Seminário Preparatório de Khartoum, onde os estudantes passavam um ano antes de passarem então para a formação sacerdotal, também teve de fechar as portas. E o que aconteceu com esses estudantes, com esses seminaristas? Bom, Paulo, felizmente alguns destes seminaristas conseguiram fugir e conseguiram depois prosseguir os seus estudos, a sua formação num outro seminário, na Diocese de Malakal, portanto já no país vizinho, no Sudão do Sul, e tal como estes seminaristas, Paulo, houve muitos cristãos também que tiveram que fugir do seu país e estão neste momento em campos de refugiados em vários países da região, onde, como nós sabemos, e tantas vezes temos falado aqui nos nossos programas, onde a vida é diariamente uma batalha, não é? Um desses campos, precisamente de refugiados, está no Sudão do Sul, em Daim Zubeir, nesta localidade que chegou a funcionar há uns séculos como um entreposto de escravos, improvisou-se agora um campo para acolher estas famílias que fogem da guerra, precisamente do outro lado da fronteira. No ano passado, a irmã Beta Almendra, que é uma religiosa portuguesa comboniana em missão na Diocese de Uau, na Diocese do Sudão do Sul, deslocou-se até lá e partilhou com a Fundação AES aquilo que ela viu. Olá!
Esta semana passada tive 10 dias fora aqui do centro do Uau, da cidade do Uau. Fui visitar uma das mais longínquas paróquias da Diocese do Uau, que se chama Dem Zuber. Dem Zuber, este nome veio que antigamente era um lugar onde se fazia o comércio de escravos, onde se comercializava as pessoas como escravos e os levavam para o norte do Sudão, Khartoum e depois para todos os outros sítios que nós sabemos no tempo da escravatura. Mas agora Dem Zuber é uma paróquia que fica a 300, nem chega a 300 km do Uau, aqui da cidade. Estes 300 km demoraram-me 8 horas de estrada a fazer, porque a estrada é péssima. É realmente uma aventura fazer esta estrada, porque cheia de buracos, e agora estamos na estação da chuva. Quando é a estação seca, dizem que consegue-se fazer em 6 horas. Agora com a estação de chuva tem-se que ir muito mais devagar e com mais cuidado, se não ficamos enterrados na lama. Eu demorei 8 horas a fazer este caminho, estes 300 km até Dem Zuber. No início do programa nós escutámos um jovem em fuga pelo mato, levando uma filha pequena ao colo. O jovem foge, tal como outras centenas de pessoas, dos terroristas que tinham acabado de atacar a vila de Macomia, em Cabo Delgado, no norte de Moçambique. A sua mensagem, que vamos recuperar daqui a nada, é de alguém que está em pânico, que foge para salvar a sua vida e a vida também da sua filha. Catarina, afinal, o que aconteceu em Macomia? Bom, Paulo, o que aconteceu é que a vila de Macomia, que é uma vila estratégica e que está situada a cerca de 180 km de Pemba, foi então atacada com muita violência e foi também, portanto, atacada por terroristas, claro, e foi ocupada durante a madrugada de sexta-feira, no passado dia 10 de maio, e teve pelo menos até meio da tarde de sábado, portanto, até dia 11 de maio. Muitas horas. Muitas horas, sim. Na mesma altura, Paulo, houve também 2 outras aldeias situadas mais perto da cidade de Pemba, foram também ocupadas, foram atacadas, foram ocupadas também durante algumas horas pelos terroristas. Ou seja, estamos perante vários ataques quase em simultâneo em povoações que distam pelo menos algumas largas dezenas de quilómetros umas das outras. Sim, Paulo, o que denota também uma capacidade já considerável de atuação, não é? De operacional. Portanto, destes turistas que parece estar, de facto, dia para dia a aumentar. Portanto, só no ataque à vila de Macomia, Paulo, que foi o mais importante, há relatos, de facto, que indicam que haveria cerca de 500 terroristas, todos eles com armas na mão, ou seja, estamos a falar já de uma força considerável, capaz de enfrentar os militares que estavam destacados para aquela vila. E que, aliás, o jovem que escutámos logo no arranque do programa refere de forma explícita. Nós temos mais dados para conferir sobre estes ataques, sobre a situação humanitária em Cabo Delgado, mas antes disso vamos então escutar o relato deste jovem que fugiu de Macomia na madrugada de sexta-feira com a filha nos braços e que gravou uma mensagem a contar o que se estava a passar. Família, são 5 horas agora e os malfeitores acabaram de atacar base militar, o mais confiado daqui da vila de Macomia. E neste momento que eu estou a falar, há um fogo terrível, mas super terrível, acontecendo agora na vila de Macomia. Precisamos de socorro. Aqueles jovens lá precisam de socorro. Aqueles que precisam de socorro. Eles estão com tudo. Este jovem gravou esta mensagem enquanto fugia dos terroristas que tinham acabado de começar a atacar a vila de Macomia. Com ele fugiram também, Catarina, centenas de pessoas. Exatamente, Paulo. Portanto, mal começaram a ouvir os primeiros tiros, a população fugiu então para o mato. Portanto, tem sido frequente, não é, nestes ataques, tem acontecido sempre isto com o objetivo de salvar as suas vidas, claro. Infelizmente, tem sido muito frequente, porque também são cada vez mais frequentes os ataques, Paulo. E é preciso lembrar, Paulo, que estes ataques terroristas à zona de Cabo Delgado já acontecem há bastante tempo e neste momento já há cerca de um
milhão de deslocados exatamente por causa destes ataques. Portanto, a situação que estamos a viver é uma situação dramática. Nós estamos a falar deste ataque em Macomia. O ataque começou na madrugada de sexta-feira e prolongou-se, como a Catarina já disse, por sábado. Apesar das dificuldades nas comunicações, como se imagina, nós conseguimos contactar no sábado de manhã com Daniel Eiró, jornalista da Rádio Diocesana de Pemba, que nos relatava ao telefone que as coisas não estavam mesmo nada bem. Olá, Edu. Na verdade, a situação cá não está nada boa para o distrito de Macomia. Os insurgentes teriam entrado um pouco mais de madrugada e a população, na verdade, já está a fugir das suas casas ou então já está a abandonar o local por conta dessas incursões. Mas até ontem, o Estado-Maior de Defesa acabou dando um comunicado em relação à situação. Já vou de seguida mandar-lhe o que foi escrito. Foi Daniel Eiró, jornalista da Rádio Diocesana de Pemba, a fazer no sábado de manhã o ponto da situação do ataque terrorista à vila de Macomia. Ele refere que há um comunicado das Forças de Defesa e Segurança de Moçambique sobre este ataque. O que é que diz este comunicado, Catarina? Bom, Paulo, este comunicado, no fundo, é a confirmação oficial pelo próprio Estado-Maior das Forças Armadas que a vila de Macomia tinha sido, então, assaltada por terroristas. Segundo este comunicado, Paulo, os terroristas começaram, então, os ataques, faltavam cerca de alguns minutos para as 5 da manhã, então, do dia 10 de maio. Sexta-feira. Sexta-feira, dia 10 de maio, que teriam sido repelidos pelas forças do Exército, que estavam presentes no quartel, após cerca de 45 minutos de confrontos, de troca de tiros entre as duas partes, e que 2 terroristas teriam sido capturados. Ou seja, nesse comunicado, o próprio Exército de Moçambique confirma que houve uma verdadeira batalha com os terroristas. Sim, Paulo, foi, portanto, uma verdadeira batalha, uma autêntica batalha, não é? Portanto, era isto que o jovem que escutávamos então há pouco, que ele falava, dando de facto a entender que os terroristas tinham um armamento considerável. No entanto, ao contrário do que vem referido no comunicado, as informações que nós temos indicam que os terroristas só abandonaram a vila de Macomia ao princípio da tarde de sábado. Sim, portanto, são esses os dados que nós temos, Paulo. Portanto, as populações só começaram efetivamente a regressar às suas casas nessa altura e também depararam-se, quando chegaram, começaram a deparar-se com uma enorme destruição, um cenário de enorme destruição. Portanto, os terroristas, enquanto permaneceram na vila de Macomia, acabaram por saquear, destruir lojas e também casas e também algumas infraestruturas. Estes ataques de que estamos a falar aconteceram numa altura em que a Igreja celebrava, obviamente, também em Moçambique, as aparições de Fátima. E em Moçambique há, aliás, vários santuários, há várias igrejas e paróquias dedicadas precisamente a Nossa Senhora de Fátima. Ou seja, na mesma altura em que a vila de Macomia estava a ser atacada, centenas de cristãos reuniam-se em peregrinação em Montepoês, no santuário mariano de Nossa Senhora de Fátima de Montepoês, que fica situado também em Cabo Delgado. Exatamente, Paulo, é verdade. Portanto, eram centenas de cristãos que estavam juntos em Montepoês, então, que fica a cerca de 200 quilómetros esta vila de Macomia. Portanto, este santuário é muito importante ao nível diocesano e este ano, portanto, nos dias 12 e 13 de maio, a comunidade reuniu-se ali juntamente com o seu bispo, Dom António Juliace, e claro, como é evidente, havia muita preocupação sobre o que estava a acontecer na vila de Macomia. Ainda na sexta-feira, à noite, ou seja, quando os peregrinos começavam a chegar a Montepoês, Dom António Juliace pediu uma oração de todos pelas populações que estavam a ser atacadas de Macomia. Vou dar a oportunidade para dizer primeiro sozinho, mas depois vamos dizer todos com muita força e pedir sobretudo que nestes dias, nesta noite, Maria interceda especialmente por aquelas orações não pronunciadas que cada um está a viver nestes dias lá em Macomia. Se tem aqui de Macomia que veio, se já estava cá, ótimo, mas se veio especialmente de Macomia, que tenho dúvidas que tenha vindo de lá hoje. Tenho muitas dúvidas. Por isso vamos dizer todos juntos para Macomia com muita força. A paróquia de Macomia.
Foi Dom António Juliace, bispo de Pemba, a pedir orações pelo povo de Macomia, vila que estava na altura sob ataque, sob ocupação dos terroristas que reivindicam pertencer ao Daesh, o grupo jihadista Estado Islâmico. Estes ataques mostram como a situação está de facto muito grave no norte de Moçambique. A Organização Mundial para as Migrações assegura que há já mais 50 mil novos deslocados, ou seja, 50 mil novos deslocados que se somam aos cerca de 1 milhão de pessoas que fugiram das suas casas, das suas aldeias, desde que começou a insurgência terrorista em Cabo Delgado, ou seja, em outubro de 2017. É isso mesmo, Paulo. Portanto, esta nova onda de deslocados, desta nova onda de violência que provocou então esta nova onda de deslocados, segundo a Organização Mundial de Migrações, diz que já há cerca de 50 mil novos deslocados, o que representa aproximadamente, Paulo, 10 mil famílias. E isto só entre os dias 17 de abril e 1 de maio. Portanto, e nos distritos, Paulo, de Ancoabe, Chiure e Heradi. Portanto, 50 mil novos deslocados apenas em 2 semanas. E esses novos deslocados são maioritariamente, importa também sublinhar esse dado, constituídos por crianças, por mulheres e por idosos. Sim, Paulo, tem sido quase sempre assim. Portanto, de facto, a população deslocada é essencialmente mulheres, crianças e também alguns idosos, o que traduz também um problema que é muito concreto, não é? E que a Igreja está a enfrentar, no sentido que é preciso dar a todas estas populações o essencial, o apoio essencial para que possam sobreviver. Temos estado focados aqui no nosso programa nos ataques agora a Macomia e a 2 aldeias na região de Pemba. Mas esta nova ofensiva terrorista, importa dizer isso, já acontece desde o início do ano e sempre, Catarina, com relatos de muita violência. Sim, Paulo, é verdade. Portanto, nestes mais recentes ataques, Paulo, desde o início do ano, como estamos a falar, portanto, os terroristas reclamam ter queimado centenas de casas, muitas infraestruturas, como, por exemplo, escolas e também diversas capelas e igrejas. A situação foi particularmente grave também em fevereiro, quando aconteceu uma série de ataques no distrito de Chiure, em que todas as capelas cristãs foram destruídas, como denunciou então o bispo de Pemba, Dom António Juliace, numa mensagem enviada para Lisboa, para a Fundação AES, e que vamos recuperar agora, em que se dá voz também aos apelos do padre Fonseca, um sacerdote de Cabo Delgado. O medo está de regresso a Moçambique. Os terroristas estão de novo a atacar as aldeias em Cabo Delgado, a matar e a raptar pessoas, a queimar casas e a destruir dezenas de capelas. A situação é catastrófica no plano humanitário. A violência perpetrada neste distrito nas 2 últimas semanas foi de tal forma que cerca de uma dezena de aldeias, algumas muito populosas, foram visadas, com destruição de habitações e instituições. Nessas aldeias, todas as capelas cristãs foram destruídas. São tantos os rostos em êxodo, atônitos, tristes, com um sorriso de desespero. Carregam alguma trouxa na cabeça ou na única bicicleta familiar. É tudo o que agora lhes resta. Certamente não tarda que chegue a fome, a sede e as doenças. O risco maior é de serem rostos esquecidos em função de outras guerras do mundo. Definitivamente, não podemos ficar sem fazer nada. Não é momento de nós nos calar, não é momento de cruzar os braços. É momento de gritar alto. Queremos socorro em Cabo Delgado. Queremos ajuda imediata para resolver esse problema. Neste momento, o povo precisa de comida, o povo precisa de cobertores, o povo precisa de um abrigo. A situação é catastrófica no plano humanitário. Eu, Padre Fonseca, tenho acompanhado e sei muito bem o quanto vocês conseguem e o quanto é urgente na Diocese de Pemba. Por isso, sem muitas palavras, o que eu digo é socorro, SOS para Cabo Delgado,
ajuda urgente para o povo de Cabo Delgado. A Diocese de Pemba agradece e nós que somos de Cabo Delgado agradecemos desde já. Pedimos das diversas formas a vossa ajuda com urgência e Deus abençoe-vos, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. O medo está de regresso a Moçambique. Os terroristas estão de novo a atacar as aldeias em Cabo Delgado, a matar e a raptar pessoas, a queimar casas e a destruir dezenas de capelas. A situação é catastrófica no plano humanitário. Saiba como pode ajudar. Ligue 21 754 4000 ou visite a página na internet em fundacao-ais.pt. O Bispo de Pemba e o Padre Fonseca, que acabámos de escutar, apelam à solidariedade do mundo para com Cabo Delgado, a região norte de Moçambique, que está a ser palco desde outubro de 2017 de ataques terroristas de grupos armados que reivindicam pertencer ao Daesh, a organização jihadista Estado Islâmico. A situação, já o dissemos, é particularmente grave do ponto de vista humanitário e a Fundação AES lançou mesmo uma campanha cujo nome diz tudo: SOS por Cabo Delgado. É isso mesmo, Paulo. E essa nossa campanha procura responder ao apelo que recebemos quase diariamente da Igreja de Moçambique, em que esta Igreja procura ajudar todas estas pessoas, estes milhares de deslocados, de pessoas que tiveram que fugir, não é? De famílias inteiras que tiveram que fugir e que perderam tudo o que tinham e que precisam de tudo, do essencial para que possam sobreviver no seu dia-a-dia. E esta é, de facto, uma situação preocupante, até porque, como nós acabámos de referir, os ataques prosseguem e todos os dias há novos deslocados, há novas pessoas em fuga. Precisamente, Paulo. Portanto, os ataques continuam a um ritmo cada vez maior. Portanto, começa a ser, de facto, alarmante toda a frequência com que estes ataques estão a acontecer nesta região e podemos dizer que esta população, as populações de Cabo Delgado, vivem num sobressalto constante. E face a tudo isto, ao volumar desta crise, ao número que não para de crescer de novos ataques e de novos deslocados, Dom Diamantino Antunes, Bispo de Tete, enviou para Lisboa, para a Fundação AES, uma mensagem que vamos escutar já de seguida e que é um apelo à solidariedade de todos para com Cabo Delgado, mas que é também um apelo concreto para que essa solidariedade se faça através da Fundação Ajuda à Igreja que Sofre. Vamos escutar então Dom Diamantino Antunes. Caríssimos amigos e amigas, venho dar voz e apoio à campanha lançada pela Fundação Ajuda à Igreja que Sofre para apoiar a população de Cabo Delgado no norte de Moçambique. Precisamos de socorro. É o grito à solidariedade para com a Diocese de Pemba, que está desde há anos na primeira linha na ajuda às vítimas da violência que assola aquela região desde 2017 e que infelizmente se intensificou nestes últimos tempos. De facto, desde o final do ano passado, dezenas de aldeias foram atacadas, houve pessoas raptadas e mortas, destruição das infraestruturas públicas, sociais e também infraestruturas da Igreja, nomeadamente capelas. Aumentou o número de pessoas deslocadas que deixaram as suas casas sem nada e precisam, neste momento, de tudo. Com o apoio da Fundação Ajuda à Igreja que Sofre, a Igreja Católica tem feito um trabalho muito importante a favor desta população tão sofrida, dando-lhe apoio em comida, roupa, casa e acompanhamento espiritual. Então, queridos irmãos e irmãs, por favor, solicito-vos que possam continuar a abrir os vossos corações ao grito destes nossos irmãos, rezando por eles e apoiando com a vossa solidariedade aqueles que os ajudam. Deus vos recompense e abençoe pelo bem feito e que sem dúvida continuareis a fazer. Foi Dom Diamantino Antunes, Bispo de Tete, a apelar à ajuda de todos, a apelar à solidariedade de todos para com
Cabo Delgado e pedindo para que essa ajuda, cada vez mais necessária e urgente, se faça através da Fundação AIS. Uma mensagem que, Catarina, faz aumentar também e muito a nossa responsabilidade. Sem dúvida, Paulo. De facto, faz aumentar muito a nossa responsabilidade, mas estamos profundamente empenhados nesta campanha, Paulo, porque queremos, e posso garantir a quem nos está a ver lá em casa, de facto, queremos fazer o máximo para poder ajudar o máximo esta Igreja e no que depender de nós, Paulo, as populações de Cabo Delgado, a ajuda a este povo martirizado de Cabo Delgado irá continuar a ser enviada e estaremos sempre ao lado desta Igreja, ao lado deste povo que tem sofrido tanto nos últimos anos e que, como já dissemos aqui hoje no nosso programa, tem sido vítima destes ataques terroristas desde 2017. Obrigado. Também nos últimos dias, na última semana, um sacerdote, um missionário saletino, Edgar de Silva, enviou uma mensagem para a Fundação AIS em Lisboa, lembrando esta situação extremamente grave que se vive na província de Cabo Delgado. Como vamos escutar já de seguida, o padre Edgar vai lembrar que, com os constantes ataques, aumentou de facto a população deslocada, mas também a fome, a pobreza e a insegurança. De 7 a 11 de março de 2024, aconteceu em Gana o encontro dos bispos dos países de África que enfrentam ações terroristas. Entre os diversos países que enfrentam os horrores do terrorismo e suas consequências devastadoras, quero falar de Moçambique, precisamente a província de Cabo Delgado. Em Cabo Delgado, como muitos acompanham, desde outubro de 2017, não se vive mais em paz. A população vive um clima de terror e instabilidade. Com os constantes ataques, aumentou a população deslocada. Se aumenta a população deslocada, aumenta também a fome, a pobreza, a insegurança e tantas outras situações. Nesse contexto, a comunidade católica desempenha um papel fundamental na sustentação espiritual e material dos seus fiéis. É fundamental o nosso apoio. Creio que 3 ações são importantes. Primeiro, rezar pela paz, na forma mais ampla possível. São muitos países em guerra. Organize na sua comunidade, organize no seu grupo, na sua pastoral, ou mesmo individualmente. É preciso rezar pela paz. Segundo, divulgar notícias observando se são verdadeiras. É preciso também utilizar os nossos espaços para fazer conhecer esta situação de Cabo Delgado. Terceiro, organizar ações solidárias em favor do povo que sofre com a guerra. E aqui estamos nos dirigindo diretamente e solicitando ações solidárias com o povo de Cabo Delgado. Cabo Delgado quer paz. O mundo quer paz. O mundo quer paz, Cabo Delgado quer paz, dizia mesmo agora o padre Edgar de Silva. Um apelo que é também um sinal da importância do trabalho de todos os dias da Fundação AIS. E assim vamos agora fazer uma viagem de muitos quilómetros até onde? Até à China, até à Diocese de Macau, ao encontro do nosso correspondente, o jornalista José Miguel Encarnação. Todas as semanas ele conta-nos sempre uma história ou dá-nos uma notícia relevante da vida da Igreja nesta região do globo. A visita do Papa Francisco a 4 países do Sudeste Asiático entre os dias 2 e 13 de setembro está já a gerar uma grande movimentação aqui em Macau e também em Hong Kong. O Papa Francisco, durante esse período do mês de setembro, irá visitar a Indonésia, a Papua Nova Guiné, Timor-Leste e Singapura.
Aqui em Macau foram já feitas várias entrevistas a padres timorenses que passam aqui pelo território com muita frequência e também a alguns residentes de Macau que são oriundos de Timor-Leste. Todos eles mostram uma grande alegria por o Papa Francisco se deslocar ao mais novo país da Ásia, mostrando que esta viagem é como que um complemento, muitos anos depois, da grande viagem que o Santo Papa João Paulo II fez também ao Sudeste Asiático e, nomeadamente, a Timor-Leste. Dizem alguns que este é um fecho de ciclo para um novo Timor-Leste que também no catolicismo continua a ter as suas raízes e a crescer com muita pujança. Foi José Miguel Encarnação, o nosso correspondente em Macau, na China, e assim chegamos ao fim da primeira parte do nosso programa. Na segunda parte, nós temos ainda muito para lhe apresentar. Vamos falar da Libéria. Temos uma história incrível que de certeza vai querer conhecer, de um sapateiro que trabalha com umas irmãs numa leprosaria. Mas vamos falar também da campanha de oração ininterrupta do Terço pela Paz, neste mês de maio, e vamos voltar ao contacto com o Santo Padre. Mas tudo isso vai ser apenas depois de um breve intervalo. Até já! Thank you to all our benefactors. Continúen con esta linda misión de ayudando a la Iglesia en lugares tan sufrientes. Щиро дякую всім вам, що ви є на хресній дорозі, допомагаєте нам нести наш хрест. We are trying to be Jesus. Through your help and support, we are able to bring the gospel to the people. Thank you so much. May God bless you. You are giving us hope and you are putting a smile in our faces. Thank you so much. Giving us hope and you are putting a smile in our faces. Olá de novo, está a ver Igreja no Mundo, o programa da Fundação AIS, aqui na TV Canção Nova. Eu sou o Paulo Aido, comigo está a Catarina Martins de Betancourt, a diretora da Fundação AIS em Portugal. Em pleno século XXI existem pessoas comuns, pessoas como nós, mas que arriscam a vida pela sua fé. São autênticos heróis. Todos os dias, homens, mulheres e até crianças enfrentam violência, o próprio medo, para se manterem fiéis ao que é mais importante. Eles merecem o nosso maior respeito. A Fundação AIS existe para eles, para todos eles, para cada um deles. ب 7 نيسان 2014 انقتل ابونا فرانس على ايد الجهاديين قبل ما يطلعوا من حمص بكم يوم. كان هو الراعي الحقيقي اللي ما تخلى عن رعيته.
بس هو كان بالنسبة لنا أخ كبير ومعنا دائما، وكان بالنسبة له كل شخص لحاله هو شخص مهم. وإلى الأمام. إلى الأمام، الكلمة اللي لساتنا لهلا عم نسمعها كان يقلنا إياها أبونا فرانس. وقت كنت صغير مراهق كنت عايش بمدينة حمص، كان أبونا فرانس ياخذنا مسيرات على جبال وادي النصارى. علمني أبونا فرانس افرح بإيماني، وكان دائما يحمسنا لنكمل طريقنا لنعمل حياة أفضل لإلنا وللي حوالينا. بدون ما نخسر إيماننا. حتى جيرانه الإسلام اللي ضلوا حد الدير ما تركهم، كان يقدم لهم أي شيء بيقدر عليه من أكل ومأوى. لما بلشت الأزمة بال2011 اجتني فرصة لسافر برات سوريا، وكنت رح سافر، بس أبونا فرانس ألهمني وضليت وصرت متطوع بخدمة إخواتي السوريين. بتحب يكون أكثر هذا الشيء أو عادي؟ إلى الأمام، كلمة إلى الأمام صار لها معنى ثاني بالنسبة لي. رجاء أبقوا مع المسيحيين بسوريا وساعدونا ليبقى الأمل والإيمان عايشين عند الناس اللي خسرت كل شيء، عشان يعرفوا إنه الله ما رح يتخلى عنهم مثل ما عمل أبونا فرانس. Está a tornar-se cada vez mais difícil para os cristãos de todo o mundo praticar e viver a fé. Em muitos lugares, os nossos irmãos e irmãs sofrem pelo seu amor a Cristo. A missão de ajuda à Igreja que sofre é construir uma ponte de amor que permita que a Igreja que sofre e é perseguida testemunhe a sua fé, inspirando aqueles que a ajudam. Hoje, a ajuda à Igreja que sofre, ou AIS, apoiando mais de 5.000 projetos anualmente em mais de 145 países. Hoje em dia é necessária muita desta ajuda no Médio Oriente, onde a presença cristã enfrenta uma ameaça existencial. Lá e por todo o mundo, a AIS apoia a construção e a reconstrução de igrejas e onde as comunidades católicas se reúnem para prestar culto, rezar e serem fortalecidas na fé. A AIS apoia anualmente mais de 12.000 religiosas, ajudando-as a viver a sua vocação. A AIS também contribui para aqueles sacerdotes que mantêm viva a fé nas suas comunidades. Todos os anos, a AIS apoia a formação de aproximadamente 13.000 destes futuros padres por todo o mundo. A AIS apoia a tradução, impressão e distribuição de mais de 51 milhões de cópias da Bíblia para crianças em 190 línguas. A AIS recebe pedidos de ajuda não só para livros, mas também para estações católicas de rádio e de televisão. A cruz, o sinal da promessa de Deus, tem guiado o trabalho pastoral da ajuda à Igreja que sofre. É a cruz que também tem inspirado os benfeitores da AIS a ajudar aqueles que não conseguem levar as suas cruzes sozinhos. Eles estão a ser testados na fé. Nós estamos a ser testados no amor. Na semana passada falámos aqui da Libéria, um país africano extremamente pobre e que o secretariado britânico da Fundação AIS decidiu apoiar de forma concreta, financiando todos os projetos da instituição. Nós temos várias histórias deste país que queremos partilhar consigo. Mas antes de irmos escutar o protagonista de hoje, Martin Dolo, antes de ficarmos a conhecer o que ele faz na Libéria, vamos muito rapidamente fazer como que a radiografia deste país. Eu já disse talvez
Catarina, a nota mais importante, que é a pobreza. Sim, Paulo, de facto a Libéria é um dos países mais pobres do mundo. É uma pobreza que talvez possa ser explicada pela sua história mais recente. Que está marcada pela Guerra Civil, que durou cerca de 2 décadas e que acabou em 2003, portanto há pouco tempo. Portanto há muitas memórias ainda muito vivas de toda esta tragédia, toda a violência que aconteceu neste país e que ninguém foi poupado, inclusive as crianças foram crianças soldado. Uma guerra que causou, sensivelmente, 250 mil mortos. Exatamente, cerca de 1/4 então, de milhão de mortos, e o país ficou então totalmente destruído. Portanto, foi uma guerra muito intensa, muito brutal, que há memória, como eu disse há pouco, mas infelizmente, Paulo, não é a única tragédia que aconteceu na Libéria e que possa explicar, de facto, esta pobreza que existe neste país. Portanto, para além disso, a Libéria também é assombrada por epidemias. Por exemplo, teve a epidemia do ébola, que infelizmente ainda não está completamente resolvida, não está completamente erradicada. Foi também afetada pelo coronavírus, claro, portanto, que são situações, epidemias que ajudam também a explicar um pouco a situação do país e explicam por que razão é que, de facto, é um dos países mais pobres do mundo. E, Paulo, um último dado que já falámos aqui a semana passada, mas que eu acho que é significativo, é que a esperança de vida média na Libéria é apenas de 45 anos de idade. E é no norte da Libéria, no meio da floresta, que vamos agora encontrar o nosso próximo protagonista. Ele chama-se Martin Ndolo e colabora com as Irmãs Missionárias da Consolata. Bom, ele não é padre, nem diácono, nem catequista, nem médico ou professor, é apenas sapateiro. Mas quase que faz magia. Martin Ndolo ajuda as irmãs numa leprosaria em Ganta, onde existe também um centro de reabilitação para tuberculosos. Comfortable shoe, especially for those we're dealing with, is a shoe that gives them a better way of walking, especially for the ex-leper patients, because these are the people we're making shoe for. We are not making shoe for ordinary person, but for ex-leprosy patient. Leprosy, as you rightly said, is a skin problem. But then when the skin problem, when it affects the nerves, when the wound becomes so infectious that it can't be controlled, then probably the hospital or the medical doctor may extract it from there. That's the main reason why we are here, to make shoes for people who absolutely don't have fingers or toes. If you make them the shoes that will give them comfort of walking, that will give them the ability to move faster than before or better than before. Material is costly and we are not opportune to get it, so we don't have waste easily. Our waste is a complete waste that nobody can get anything to use. The deformity of another person is not the same as another person. So you don't make one shoe here today and think that you can make that same shoe for another person. Absolutely, it won't fit, it will be useless. Some people will say, I don't want to wear that because people know it to be leprosy sandal. They are shy, they are afraid of being stigmatized that that sandal is a leprosy sandal. Such case is always with the young people. We try to fashion it for them, making it extraordinary, but with the protection in it so that they don't go notice what they are afraid of. When you make the shoe and then the person walk, it will help you to modify the shoe more for the patient. You can walk up. Okay, walk on this side, it's small, okay? Okay. We just repair your shoe, okay? Remember the scraps or damage badly. So it's just repair with it, not new shoe. But actually you need new shoe. In the meantime, you use this until we can make you new shoe. Have a nice day, okay?
Okay, thank you. It's not just ordinary shoe, it's a kind of shoe that it makes someone to be happy, it restores somebody hope again of moving, then we feel happy because that is, our work is done. Na semana passada nós demos conta de que a Fundação AIS tinha lançado uma iniciativa muito especial aqui em Portugal. Qual era a iniciativa? A oração ininterrupta do Terço pela Paz neste mês de maio. Passaram já vários dias, mais de uma semana, mais de 2 semanas a 10. Podemos dizer, Catarina, que este desafio está a ultrapassar todas as expectativas. Sem dúvida, Paulo. Neste momento temos mais de 500 pessoas que assumiram, então, que se comprometeram e que aceitaram este desafio que nós lançámos aqui também através da televisão, este desafio de rezarmos diariamente o terço durante o mês de maio, de rezarmos o terço todos juntos pela paz e por isso, além destas centenas de fiéis que já assumiram este compromisso e que estão e que se inscreveram, que nos telefonaram e que se inscreveram então nesta iniciativa. Além disso, Paulo, temos vários grupos de oração, diversas congregações, grupos de oração de paróquias que se juntaram, o que faz aumentar ainda muito mais este número de pessoas que efetivamente estão a rezar diariamente pela paz no mundo e que têm esta intenção muito clara, que é este objetivo tão simples e que é tão necessário, rezar pela paz no mundo. Muito bem, de facto é fantástico. O objetivo é sempre haver alguém a rezar por esta intenção a qualquer hora do dia ou da noite. E hoje falamos novamente deste desafio da oração do terço neste mês de maio, para o relembrar também, mas porque, Catarina, o Papa Francisco também pediu precisamente isto. É verdade, foi no passado dia 8 de maio, então no fim da oração, portanto, no fim da audiência da quarta-feira, então o Papa Francisco fez também um apelo para que todos rezem o Santo Rosário durante este mês de maio. E também com esta mesma intenção de rezarmos todos juntos pela paz no mundo. Muito bem. São apenas 40 segundos. Vamos recuperar agora essas palavras, esse apelo do Santo Padre para a oração de todos a Maria pela paz neste mês de maio. Invito tutti a invocare l'intercessione di Maria affinché il Signore conceda pace al mondo intero, specialmente alla cara e martoriata Ucraina, alla Palestina, a Israele, al Myanmar. Affido in particolare alla nostra Madre i giovani, gli ammalati, gli anziani, gli sposi novelli che oggi non sono qui presenti ed esorto tutti a valorizzare in questo mese di maggio la preghiera del Santo Rosario. A tutti la mia benedizione. Foi o Papa Francisco a apelar à oração de todos pela intercessão de Nossa Senhora pela paz no mundo. Um pedido que a Fundação AIS também lançou neste mês de maio. Para juntar o seu nome às centenas de portugueses que todos os dias já rezam pela paz no mundo, pelo fim das guerras, eu peço-lhe, vá à página da AIS na internet, em fundação-ais.pt e faça também a sua inscrição. É importante termos o seu registro nesta grande aventura que é a oração pela paz. Junte-se a esta corrente oração pela paz. E mesmo a chegar ao fim do nosso programa, é preciso ainda recordar que há uma maneira que é fácil, que é gratuita e que é seguramente muito eficaz de ajudar a Igreja que sofre em tantos países do mundo, como é o caso, por exemplo, de Moçambique, mas também da Libéria ou do Sudão, de que falámos tanto hoje aqui no nosso programa, e que é, Catarina, através da consignação de 0,5% do IRS. É isso mesmo, Paulo. De facto, é a forma mais fácil, mais prática e talvez mais simples, não é? De ajudar a minimizar este sofrimento de todos estes cristãos que falámos hoje aqui no nosso programa, mas também de tantos outros. Portanto, cristãos que são perseguidos, que são necessitados, que vivem em sofrimento e que precisam da nossa ajuda. E é, como o Paulo dizia, através da consignação de 0,5% do nosso IRS. É muito simples, basta fazermos uma pequena cruz na nossa declaração de IRS e doarmos então este 0,5% do nosso IRS à Fundação AIS. Portanto, é tão simples quanto isto, Paulo, não custa absolutamente nada e com este pequeno gesto podemos, de facto, mudar a vida de milhares e milhares de cristãos em todo o mundo. Bem, obrigado, Catarina. Como ela acabou de dizer, não custa mesmo nada, mas mesmo assim, se tiver alguma dúvida, como preencher a declaração do IRS, vamos ficar a saber já de seguida. A consignação de 0,5% do IRS não tem qualquer custo para si.
É um gesto simples e rápido, através do qual pode ajudar sem ter que gastar. O donativo é retirado do imposto total que o Estado liquida, não afetando o que tenha que receber das finanças. Assim, ao doar 0,5% do seu IRS, sem custos acrescidos para si, estará a ajudar a Fundação AIS no seu trabalho junto às comunidades cristãs mais necessitadas. Para isso, basta que no modelo 3, quadro 11, campo 1101, selecione a opção Instituições Religiosas e insira o NIF da Fundação AIS 505 152 304. Muito obrigado. É fácil, não é? Fazendo uma cruz na sua declaração de IRS está a ajudar a suportar a cruz dos cristãos perseguidos no mundo. E assim, com esta informação útil, que é também um desafio à nossa solidariedade, chegamos praticamente ao fim do nosso tempo. Não se esqueça, é bom sabermos que o bem que fazemos pode mudar vidas concretas. Resta-me agradecer a colaboração da Catarina, diretora da AIS em Portugal, assim como de todos que ajudaram a produzir, a editar e a levar até si este programa. E despeço-me com amizade. Até para a semana, se Deus quiser.